Imagina um mundo em que metade das pessoas que você conhece morresse em poucos meses. Cidades inteiras em silêncio, sinos tocando sem parar, corpos empilhados nas ruas. Parece cena de filme apocalíptico, mas foi realidade no século XIV, quando a peste negra devastou a Europa, matando cerca de 1/3 da população mundial. Mais do que uma catástrofe sanitária, a peste negra foi um divisor de águas na história da humanidade. Alterou a economia, a religião, a cultura e até a forma como o ser humano via a si mesmo e o mundo. A peste foi uma experiência de pavor coletivo sem precedentes. Em algumas regiões, a mortalidade chegou a 60%. Famílias inteiras desapareceram. Vilas ficaram abandonadas. Não havia quem enterrasse os mortos. Os corpos eram deixados nas ruas e os sinos das igrejas tocavam dia e noite. Diante da morte em massa, a fé e a razão entraram em colapso. Muitos acreditavam que era um castigo divino e buscavam purificação através de orações, autoflagelações e procissões. Outros, desesperados, entregavam-se a festas e excessos, acreditando que o fim do mundo estava próximo. A peste negra revelou a fragilidade da vida humana e abalou profundamente a confiança nas instituições religiosas e políticas da época. Curiosamente, após o horror, o mundo medieval nunca mais foi o mesmo. Com tanta gente morta, faltavam trabalhadores nos campos e nas cidades. Isso fez os salários subirem, os senhores feudais perderem poder e os camponeses ganharem mais liberdade. A economia feudal, baseada na servidão e na agricultura, começou a ruir, abrindo espaço para uma nova classe social, os burgueses. Cidades renasceram, o comércio floresceu e as inovações tecnológicas começaram a acelerar. Em outras palavras, a peste negra, paradoxalmente, ajudou a destruir o feudalismo e a pavimentar o caminho para o Renascimento e a Idade Moderna. A Igreja Católica, que até então dominava a vida espiritual da Europa, não conseguiu explicar nem conter a peste. Padres morriam, procissões não surtiam efeito, e o medo se transformava em desconfiança. Isso abriu espaço para novas formas de pensar, questionamentos religiosos e, séculos depois, movimentos como a Reforma Protestante. A arte também mudou profundamente. A obsessão com a morte e o sofrimento se refletiu nas pinturas, músicas e literatura do período. Nasceu o conceito da dança macabra, uma representação simbólica de que todos, ricos e pobres, reis e camponeses, são iguais diante da morte. A cultura medieval, centrada na fé, começou a dar lugar a uma visão mais realista e humana da existência. Apesar de todo o horror, a peste negra também despertou uma curiosidade inédita. Por que as pessoas adoecem? A partir deste momento, médicos e estudiosos começaram a observar o corpo humano e a natureza com mais atenção, tentando entender as causas das doenças. Embora a teoria dos germes ainda estivesse distante, esse interesse foi o embrião do pensamento científico moderno. Séculos depois, os avanços em higiene, microbiologia e medicina pública teriam raízes nessa busca desesperada por respostas que começou com a peste. A peste negra foi uma tragédia, mas também um motor de transformação. Ela alterou o curso da história de formas que ninguém poderia imaginar. Mudou a economia ao valorizar o trabalho e acelerar o fim do feudalismo. Abalou a fé ao mostrar que nem a igreja tinha todas as respostas. Incentivou a ciência ao despertar o desejo de compreender o mundo racionalmente e revelou o poder da resiliência humana, mesmo diante da maior das catástrofes. A Europa que emergiu depois da peste era um continente diferente, mais cético, mais urbano, mais aberto à mudança. O sofrimento de milhões acabou, ironicamente, pavimentando o caminho para a modernidade. Quando olhamos para trás,
percebemos que a peste negra não foi apenas uma doença. Foi um espelho cruel da humanidade. Ela mostrou nossos medos, nossos limites e também nossa capacidade de recomeçar. Assim como outras pandemias ao longo da história, ela nos lembra que a morte pode destruir corpos, mas também pode reinventar sociedades. E que por mais sombria que pareça a escuridão, o mundo sempre encontra uma forma de nascer de novo.